Olá pessoal, aqui é a professora Maíra, vamos dar continuidade às nossas aulas do 8º ano. Agora nós vamos entrar no reino das plantas, para falar um pouquinho delas aí na primeira, segunda e terceira semana desse plano de estudo tutorado, segundo módulo dele, né? Olha, para a gente trabalhar esse reino das plantas, eu trouxe algumas plantinhas minhas aqui mesmo, para a gente poder ter como exemplo, mas é importante agora que a gente entenda que o reino das plantas é só mais um entre todos os reinos que a gente tem aí de organismos vivos da Terra. Então vamos lembrar aqui os reinos. A gente sabe que as plantas fazem parte, né, desse grande grupo de seres vivos, mas são um grupo exclusivo com características também exclusivas. Aí a gente olha aí no cantinho da tela, tem os outros reinos, né, que a gente trabalha. E por muito tempo, isso aí já respondendo questões lá da primeira semana do PET, os fungos e as algas unicelulares foram consideradas plantas, mas eles não são plantas. Hoje a gente sabe disso, né? Com estudos mais aprofundados, com o de microscópio e outras estratégias, a gente percebeu muito rapidamente que os fungos eram um grupo à parte, bem diferente, apesar de a gente olhar e pensar neles como plantas, né? Então a gente pode pensar nas orelhas de pau, melo, essas coisas, as imagens vão aparecendo para vocês, né, lembrarem quem são os fungos. E aí, eles não se enquadram dentro do reino das plantas. Foram retirados aí, né, e aí as algas unicelulares permaneceram por um tempo e hoje a gente entende elas também como um grupo à parte, que não está contido dentro das plantas. Então, dentro do reino das plantas, aí respondendo para vocês, já vai a questão 2, a gente tem características exclusivas. Então, por exemplo, aliás, um conjunto de características, né, que torna aquele reino exclusivo. E aí, no caso, eles são pluricelulares. O que significa isso? Organismos da planta lá. Essa plantinha aqui tem milhares de células, talvez milhões de células, só nesse vasinho aqui. Então, várias células compõem o organismo, ao contrário das algas unicelulares, que a alga é uma célulazinha só, então bem pequenininha, né? Eles são eucarióticos, ou seja, tem a carioteca, a membrana celular ali envolvendo o núcleo, né, diferenciando, isolando ele ali do restante da célula, assim como nós também temos, mas as plantas têm, isso é importante. Eles são autotróficos. O que significa isso? Eles fazem fotossíntese, eles pegam energia solar, retiram a água do solo com minerais, né, e o gás carbônico do ar e juntam tudo isso lá nos cloroplastos, onde acontece a fotossíntese. E eles juntam tudo isso e vão produzir açúcares que eles vão armazenar. Então, por exemplo, se a gente pensar assim na raiz da mandioca, né, toda aquela estrutura da beterraba, da cenoura, tudo isso, gente, é açúcar, né, a carboidratos que foram armazenados ali, constituindo substâncias de reserva. Batata, por exemplo, a gente gosta de batatinha frita, né, é uma reserva que está ali para a planta que ela produziu a partir da fotossíntese. E aí a gente usa aquilo como alimento, ou seja, né, eles produzem o próprio alimento, ou seja, eles produzem a própria matéria energética que eles vão utilizar ali para crescer, para reproduzir, para sobreviver no ambiente. Nós precisamos nos alimentar, né, obter o alimento de fora. Então, nós somos heterotróficos. Eles produzem, então eles são autotróficos, tá? Então, essa é uma característica também do grupo das plantas. Eles têm parede celular, uma coisa que as nossas células, por exemplo, não têm, parede celular de celulose, então as células são, poderia dizer assim, uma barreirazinha, são encapsuladas, né, por essa parede celular, que é uma característica, né, que a gente vê de cara numa célula de planta no microscópio, e eles também são... eles vão ter, né, estruturas específicas dentro das células deles, como os vacúolos, por exemplo, que auxiliam a manter a quantidade de água que entra na célula, para a célula não simplesmente explodir, que junto com essas outras tantas características definem o grupo das plantas. Isso está lá no texto de vocês, na PET, então é fácil para responder a questão 1. A questão 2, desculpa. E a questão 1, ela diz respeito a qual seria a importância desse reino para a gente, né? Qual seria a importância do reino das plantas? Então, a gente tem que entender que o reino das plantas é composto por esses organismos autotróficos que utilizam o gás carbônico do ar para fazer a fotossíntese e liberam como resultado da fotossíntese o oxigênio que nós usamos na nossa respiração. Super importante, né? A outra coisa fundamental desse grupo, que é importantíssimo também, é que eles são produtores primários, né, da cadeia alimentar, ou seja, eles vão produzir o próprio alimento, né, vão produzir armazenar ali a própria energia, a partir da luz solar, com fotossíntese, e nós vamos nos alimentar deles, tantos outros organismos vão se alimentar deles. Então, eles criam a biomassa, aquela quantidade de alimento, da base da cadeia alimentar.
E isso é uma coisa fundamental, né, desse grupo das plantas. Então, se de repente todas as plantas da Terra acabassem, os outros organismos acabam atrás, acabam junto, morrem e defiam, porque se a gente não se alimenta diretamente da planta, a gente se alimenta de um organismo que se alimenta da planta. E aí trouxe aqui umas plantinhas para a gente poder falar a respeito da parte específica da gente diferenciá-los. Então a gente tem um grupo muito simples de planta, eu vou colocar a imagem lá para vocês, mas na minha mão aqui tem um pedacinho já com elas. Isso aqui, gente, são os musgos, né? Isso cresce no beiradinho de passeio, um lugar mais sombreado, às vezes na própria árvore, assim, elas nascem e crescem, não pode confundir com líquen, que é aquelas manchinhas brancas nas árvores. Essas aqui são geralmente verdinhas, né? E parecem uns pelinhos, um negócio fofinho. Esses musgos, que vocês estão vendo aqui, eles são um grupo específico dentro do reino das plantas chamado briófitas. Briófitas são plantas muito simples, então elas não têm muitas estruturas assim diferenciadas para permitir que elas consigam crescer muito, sobreviver num ambiente muito seco. Então, geralmente, elas vivem em locais mais sombreados, mais úmidos. Por quê? Elas não têm caule, raiz ou folha verdadeira. Então, elas têm estruturas que imitam caule, a raiz e a folha, mas são bem pequenininhas e ainda não têm a estrutura que as plantas, né, que a gente fala, as plantas superiores vão ter, que já vai ter isso aqui bem definido. Então, elas são as plantas avasculares, elas não têm vasos condutores de seiva. Então, elas têm que ter pequenos tamanhos mesmo. Então, essas são as briófitas. Elas também não têm semente e elas também não têm fruto ou flor. São bem simples e a reprodução delas vai ser através de esporos, que a gente vai ver que vai acontecer no grupo seguinte também. Então, depois das briófitas, a gente vai do mais simples para o mais complexo, tá? A gente tem as samambaias. Então, a nossa colega samambaia aqui é um grupo específico dentro do reino das plantas chamado pteridófitas. As pteridófitas são plantas bastante interessantes, elas já atingem tamanhos um pouco maiores, elas têm folhas verdadeiras, elas têm caule verdadeiro e raiz verdadeira. Mas geralmente o caule dessas plantas ele não se ergue, né, como uma árvore, por exemplo. Ele cresce dentro do solo. Então, quando a gente vê a samambaia, se a gente abrir aqui o vaso, né, desmanchar a terra em volta, a gente vai ver que está cheio de uns trocinhos compridos, parecendo uma raiz, mas que não é bem uma raiz. Geralmente, essas estruturas são os caules, caules que crescem como rizóides, né, dentro da terra, debaixo mesmo do solo, e ele cresce um pouquinho, aí libera umas folhinhas, nasce outro pezinho ali e vai surgindo várias e várias samambainhas ali em volta por brotamento. É assim que você põe um pezinho, que é um mudinho de samambaia, e ela acaba tomando conta do vaso todo com o tempo, tá? Mas elas têm caule, raiz, né, verdadeira e folha verdadeira. Só que isso aqui, ó, não são várias folhinhas. A gente tem a folha, isso aqui seria, né, o vaso principal da folha, e aí em volta as folhinhas que surgem, que são os folíolos. Então, cada estrutura dessa aqui é uma folha só com folíolos, que são esses recortezinhos menores que aparecem nela. Essa samambaia que infelizmente não está no período reprodutivo, para eu mostrar para vocês os soros, mas os soros vão aparecer aí no cantinho da tela para vocês verem. Os soros, eles são aqueles pontinhos marrons que surgem debaixo das folhas da samambaia, e nos soros é que ficam os esporos, que são essas estruturas reprodutivas que vão permitir que a samambaia consiga se reproduzir ali, né, utilizando-se de água, de transporte bem simples ali, dos esporos entre um e outro local. Então, eu vou explicar direitinho a reprodução mais à frente das samambaias, mas o que a gente precisa saber sobre elas é que é um grupo de planta que já tem vasos condutores de seiva, é um grupo que já tem caule, raiz e folha. Essas são as pteridófitas, mas elas não têm semente, elas não têm fruto e elas não têm flor. Elas não têm nenhuma dessas três coisas. Então, elas são um grupo um pouco mais simples de planta. Aí a gente passa ao grupo seguinte das plantas que já vão ter semente, né? Também são vasculares, ou seja, tem vasos condutores de seivas. E a gente tem dois grupos. Eu não tenho o exemplo aqui, então vou botar a fotinha, não tenho assim, né, de pequeno tamanho para mostrar para vocês. Essas aqui são angiospermas, que são plantas com flor e fruto. A gente tem também as gimnospermas, que são as plantas que não têm fruto, mas elas vão ter semente.
Então, o exemplo mais conhecido de gimnosperma que a gente pode citar aqui é o pinheiro do Paraná, ou a araucária, né, que no Brasil é uma árvore símbolo lá na região sul. Ela produz o pinhão, que é até bastante famoso, né, uma sementinha aí bastante famosa. E aí, olha só, respondendo já a questão 4, o pinheiro do Paraná ou araucária angustifolia, que tá isso lá no texto de vocês podem pesquisar, vai aparecer no canto da tela aí também. Ela que é uma gimnosperma lá, né, típica da região sul do Brasil. E o pinhão, que é essa estrutura dela produzida, né, que o pessoal colhe e utiliza para fazer várias receitas, o pessoal come, às vezes a pessoa pensa naquilo como um fruto, mas na verdade aquilo é uma semente. Por quê? É uma árvore gimnosperma, ela não tem fruto. Ela vai ter a semente nua, que é chamada, pela ausência do fruto. Já as angiospermas, elas são plantas que têm semente e elas vão ter o fruto e elas têm a flor delas. Então, se a planta tem lá a florzinha, pode ter certeza, é uma angiosperma. E aí essa florzinha vai ser polinizada. Tem várias maneiras de polinização, mas eu vou usar uma bem clássica para ficar mais fácil a gente entender, que é um beija-flor. O beija-florzinho vem aqui, colhe o néctar e vai para outra flor. Nessa outra flor, ele está levando pólen, né, que é uma estrutura reprodutiva das flores angiospermas, das plantas angiospermas. E aí ele espalha esse pólen e faz a reprodução sexuada, que é o que? Você está misturando gameta de uma planta com gameta de outra, como é a gente, por exemplo, unindo espermatozoide com óvulo. Aí, essa florzinha que vai secar e vai dar origem, né? Às vezes ela não dá origem, ela cai lá e não acontece nada, mas ela vai dar origem a um fruto. E dentro desse fruto vai ter semente. Então, nas plantas, esse processo aqui garante a produção de frutos, que é fundamental para a gente, né? Nós utilizamos muitos frutos na nossa alimentação. Somos muito dependentes disso e, portanto, somos muito dependentes da polinização. Então, sem as abelhas, por exemplo, a gente perde em torno de 70% dos alimentos disponíveis que a gente normalmente utiliza. Então, esses são os grupos de planta que a gente tem aqui, que são, né, os principais grupos que a gente vai trabalhar. E se observarmos a maneira como essas plantas evoluíram, né, quais foram os passos evolutivos que elas deram, entre esses grupos que a gente falou até agora, a gente vai ver, né, quem que é o ancestral provável, já respondendo as questões da semana 2, o ancestral provável era alguma alga verde, né, e a partir dela a gente tem o primeiro grupo que seriam as briófitas, que é aquele grupo mais simples dos musgos. Depois dos musgos, a gente tem o surgimento, a principal questão aqui, né, das folhas, caule, raiz verdadeira e os vasos condutores de seiva, que vai acontecer, né, a partir das pteridófitas, que são as samambaias. E aí samambaias, gimnospermas e angiospermas são plantas vasculares por terem esses vasos condutores de seiva e também essas estruturas verdadeiras aí de folha, caule e raiz. E aí, depois das pteridófitas, surge uma coisa um pouco diferente aí, né, que é a presença da semente. E também começa a acontecer o crescimento lateral, que seria o surgimento de galhos, né, para o surgimento de copa da árvore mesmo. Isso não acontece nas samambaias. Isso vai acontecer a partir das gimnospermas. E aí, que são também, né, as plantas com sementes junto ao grupo das angiospermas. Mas as angiospermas têm um diferencial em relação às gimnospermas, que são os frutos, né, e as flores. Agora, se a gente observar a reprodução especificamente, o grupo das briófitas tem uma reprodução muito interessante, as pteridófitas também, que é bem diferente da gente. Então, vamos lá. Começando aqui no esporófito e gametófito da plantinha, né, com um musguinho lá. Essa estrutura de esporófito lá da planta, ela vai produzir os esporos, que são né, como se fosse uma sementinha, mas no caso ali ele é haploide, ele só tem metade do material genético da planta mãe. E aí ele produz, né, fixa em algum lugar úmido e vai gerar um gametófitozinho jovem que cresce e se transforma em um gametófito adulto, que pode ser masculino ou feminino. Imaginar assim, como se fosse o espermatozoide ou o óvulo da gente, que simplesmente crescem e viram uma pessoa. Feito isso, né, uma pessoa com metade do material genético, né, o que não é possível na nossa espécie, mas os briófitos é assim. E aí esses gametófitos adultos produzem estruturazinhas ali pequenininhas que vão né, se encontrar
é o momento que ocorre uma espécie de fecundação que forma o zigoto. E aí esse zigotozinho é o quê? O embriãozinho, como se fosse um embriãozinho humano, por exemplo, né, que tem a quantidade correta, por assim dizer, de material genético, que seria um embrião diploide. Agora, em se tratando das pteridófitas, a gente segue um processo bastante similar, só que as pteridófitas têm esses locais, os soros, né, que eu mostrei para vocês antes aí na aula, que é essa estruturazinha sobre as folhas, onde ficam os esporozinhos. Né, e esses esporos são liberados, eles vão germinar, gerar indivíduos haploides, que depois vão produzir, né, a partir de uma fecundação cruzada, indivíduos diploides, e aí você tem duas fases de vida, como acontece nos briófitos. E aí, se a gente vê os indivíduos, né, a fase esporófita e a fase gametófita, a gente vê que eles são bem distintos. Isso aí é uma foto de uma espécie. São duas plantas nitidamente diferentes, mas na verdade são fases diferentes da vida de uma mesma planta. É comum que a pessoa tenha um vaso samambaia, nasça outra plantinha junto ali, ela pensa que é outro tipo de planta, na verdade é uma planta filhotinho ali, um gametófito, né, que tem alguma fase de vida, ou até um esporófito mesmo, mas o gametófito é mais efêmero, ele não dura muito tempo, enquanto o esporófito, ele já é a fase mais duradoura de vida desses organismos, tanto pteridófita quanto briófita. Aí, passando as plantas superiores, para a gente falar de gimnosperma, a reprodução delas já é mais parecido com os tipos reprodutivos que a gente está acostumado a ver. Então, a gente tem um indivíduo masculino, um indivíduo feminino, eles produzem lá aquelas pinhas, né, que vão liberar grãos de pólen, no caso do indivíduo masculino, que vai chegar até no indivíduo feminino, e aí isso geralmente é levado pelo vento. E aí você tem uma diferença grande aí na reprodução da gimnosperma em relação ao pteridófita e briófita, que já não precisar da água no processo reprodutivo, coisa que para samambaias e musgos não funciona a reprodução sem água. Mas aí você tem um cruzamento aí dos gametas, formando o indivíduo zigoto 2N, que é o mesmo que acontece nas angiospermas, só que nas angiospermas a gente vai ter a flor, e aí a fertilização a partir, né, dessa estrutura floral aí. E o embrião ali também vai ter uma estrutura diferente que vai gerar o fruto a partir do momento que ocorre a fecundação, que o fruto não existe em gimnosperma, né? É uma exclusividade das angiospermas, assim como a flor. E aí isso vai gerar o zigotozinho que vai germinar e formar a planta adulta ali. Você pode ter variações, no sentido de que você tem plantas que são indivíduo masculino e feminino na mesma planta que tem flor masculina, flor feminina, você tem planta que tem uma árvore masculina e uma árvore feminina, você tem as reproduções por brotamento também acontecendo, mas focando de uma maneira geral, são esses os tipos reprodutivos aqui que a gente pode listar. Então é isso, pessoal. Encerrando a nossa aula de hoje, que na verdade é a aula para a primeira e segunda semana do PET 2. Um abraço a todos, desejo um bom trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar no vídeo ou me chama lá no grupo do WhatsApp da turma que respondo prontamente, tá? Tchauzinho para todos.